Olá, amados, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria de França, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o conteúdo é bem interessante, porém também é um pouco engraçado. Vocês podem achar engraçado o que eu vou falar hoje aqui, mas fica até o final do vídeo que vocês vão entender um pouco melhor sobre os objetos que eu vou falar, que você deve tirar da sua visão, da sua casa, e alguns arquétipos também, certo? Então, se você já viu os outros vídeos que eu falo sobre arquétipos fracos e negativos, você já sabe quais são os arquétipos fracos e negativos. Se você já fez essa mudança na sua casa, beleza. Mas eu tenho certeza que alguns hábitos, alguns objetos que eu vou falar aqui, você deve ter na sua casa ou também já teve. Então depois você comenta aqui embaixo se você tem esses objetos na sua casa ou se você já retirou, já jogou fora, fez uma limpa, certo? Então esses objetos e esses arquétipos é muito importante você tirar da sua visão, porque o que você vê, você vai atrair mais daquilo, mais do mesmo. Então se você só vê coisas boas, fala coisas boas, ouve coisas boas, vai vir o quê? Mais do mesmo, mais daquela frequência. Então você vai vibrar naquela frequência de abundância, de prosperidade, de riqueza. Então esses objetos que eu vou falar aqui, eles atraem a escassez. E você vai continuar vibrando na escassez, na falta, na pobreza, certo? Então, como eu tenho aqui uma listinha que eu peguei do livro do professor Hélio Couto, para vocês verem que eu não estou falando abobrinha, né? Aqui é só uma folha, uma cópia. Então, tem alguns que eu vou falar, então vou passar rapidamente aqui os arquétipos fracos, negativos, que tem outros. Então, esses aqui são os principais que você deve tirar da sua visão, da sua casa, da sua cozinha, do seu banheiro, do seu quarto. Qualquer lugar que esteja esses arquétipos, você deve tirar, para você vibrar na abundância, para você tirar essa energia negativa, essa energia baixa da sua casa, certo? Então vou ler rapidamente esses aqui. Então primeiramente, eu vou falar o significado, o porquê. São os arquétipos fofos, bonitinhos. Não vou entrar muito em detalhes, porque lá nos outros vídeos eu explico melhor, tá bom? Então, primeiramente a vaca, por quê? Por que tirar panos de prato, toalhas de mesa, tudo que tem a vaca, enfeites de vaca na cozinha, né? O que a gente mais vê. Por quê? Porque a vaca é um animal de corte, né? Ela é bonita, mas coitada, ela serve só para você tirar leite e também é um animal que é muito usado para sacrifício, né? Come carne e tudo mais. Então é considerado um arquétipo fraco. O pato, também é uma presa fácil, também porque muitas empresas elas utilizam a foto do pato para elas dominarem, controlarem melhor os seus funcionários. Até em alguns manuais da empresa, de algumas empresas, tem algumas fotos de vários patos voando tudo junto. Então, pato é um arquétipo fraco, certo? A galinha, que a gente vê muito, porque ela procria demais, também é presa fácil, né? A galinha, porque também ela procria muito, você vê, ela sempre reproduzindo, e ela não sabe se defender também, né? Assim como o pato, como o pinguim também, que é muito lentidão. O macaco, que ele representa o quê? Ele fala demais, ele é ligado ao roubo e à agitação. E também porque ele imita muitas pessoas, certo? O coelho é porque ele reproduz demais, é uma presa fácil também. Então o coelho, é ligado à sexualidade. Então às vezes você quer falar sobre sexualidade, algum assunto, você pode usar o coelho, uma foto de coelho, um coelho comendo cenoura, certo? Mas o coelho em si, você ter panos de prato, toalhas de mesa sobre coelho, o que vai acontecer? Muita reprodução e também presa fácil. Papagaio. Então as variações do papagaio, ele é muito fraco, imita muito, fala muito. Também uma presa fácil. Assim também como o porco, o sapo, que tem a ver com bruxaria, com avareza, a tartaruga, é bonitinha tudo, tem vários objetos de tartaruga, não só o desenho da tartaruga, mas como, não, ursinho, bichinhos de pelúcia, tipo tartaruga,
Não tem aquelas cobras que a gente coloca na porta, como para segurar a porta? Eu já vi também tartaruga. Então, tartaruga, muita lentidão, demora demais, ela não produz nada. Então, é uma presa muito fácil. E o principal é os ratos. Porque ele atrai doença, ele lembra ladrão, é um dos piores símbolos. Tirando fora as caveiras também, que depende do que você tem armazenado no seu inconsciente sobre caveira, porque caveira pode ser também um arquétipo bom, mas os ratos, os fantasmas e os vampiros são os principais mais fracos que tem, certo? Então aqui, só vou falar mais dois, que tá aqui nessa lista, o elefante. Então, o elefante para mim, no meu consciente, quando eu lembro do elefante, eu lembro que ele é um animal grande, que ele não deixa ninguém dominar ele, ou seja, ele espanta o predador dele. Se alguém vem mexer com o elefante, ele expulsa, mas ele é considerado como burro de carga, peso excessivo e também falta de agilidade. Então, cuidado, se você for usar o elefante, eu, no meu subconsciente, eu tenho ele como um animal poderoso, que ele enfrenta qualquer obstáculo que tiver na frente dele. Só que você tem que cuidar com o excesso de peso também. Isso que você tem que ver. Quando você pensa no elefante, o que vem na sua mente? Se ele é gordo, se ele é muita lentidão. Então depende de cada pessoa. E também os crânios também. Depende de cada pessoa, a caveira. Pode ser positivo, pode ser negativo. Depende do que você já tem armazenado na sua mente quando você pensa na caveira ou quando você pensa no elefante. Certo? Então só esses dois aqui, para vocês pensarem antes de usar. E também a banana, que é uma fruta, mas ela lembra quem? Lembra o macaco. Então, a banana é a pessoa que não tem personalidade. Então, ele caiu como fazendo de bobo, ele caiu como um banana, ele caiu como um pato. Né? Então, se você tem a banana, frutas banana em casa, é bom sempre cobrir com uma toalhinha para você não estar o tempo todo vendo aquele arquétipo, né? Aquela fruta, certo? Mas não deixar, né, de comer a banana. Mas sempre quando eu vejo a banana, eu já lembro do macaco. E o macaco é imitador e também é fraco, certo? Então essa lista que tem aqui, passei bem rapidinho, porque se vocês já sabem os arquétipos fracos fracos e fortes e fracos negativos. Então esses que eu falei são todos negativos, que você tem que tirar da sua visão. E agora, atenção para esses objetos aqui. Coisas quebradas, se você tem na sua casa. Talvez você tenha que dar uma olhadinha e talvez você já teve. Tipo, exemplo, louças, espelhos, vidros, quadros, jarras, cabos de panela, que eu sempre vejo muito, e espelho já falei, né? Então às vezes você pode ter um espelho bonito, grande, e às vezes uma partezinha dele tá quebrada. Então isso não é bom a gente ter na nossa casa. Espelhos, vidros quebrados. Sempre tá reformando, sempre renovando, trocando por outros, por novos, né? Se a gente não tem condição, mas retirá-lo da nossa casa, retirar da nossa visão. Outras coisas, roupas velhas. A gente não tem costume de usar roupa até ficar velhinha. Eu tinha muito esse costume, agora eu parei. Algum tempo já que eu parei de usar essas roupas velhas que já estão furadas. Outra coisa, eu devo jogar fora essas roupas, não doar para ninguém, certo? Só se ela tiver em bom uso, seria interessante se eu acabei de comprar, se ela tá semi-nova eu posso vender, certo? Eu posso doar, se ela tá em boas condições. Se você gosta, né? E também as roupas velhas, não usar como pano de chão. Então, muitas vezes eu já usei as roupas velhas, vamos pegar essa camiseta aqui que tá furada, vamos colocar pano de chão. Não. Já há algum tempo já tenho trocado isso, substituído, comprar panos de chão para limpar o chão. Não com as camisetas, com as roupas, certo? Utensílios de plástico. Isso ainda vira e volta, vira e mexe, aparece alguns aqui em casa, uns copos. Então, copos, talheres, garrafas de refrigerante. Vamos supor, eu não tenho uma jarra. Eu pego a garrafa de refrigerante e coloco na geladeira. Vira aqui a água na geladeira, tal, se eu não tenho uma jarra.
Então isso não é legal, não é bom. Ou então usar a jarra de plástico. Tem muitas jarras bonitinhas, eu sei, eu já usei. Mas substituir por jarras de vidro. Isso que eu já fiz há algum tempo. Então aos poucos você vai trocando, vai mudando. Copos. Então usar realmente copos normais, não copos de molho de tomate. Conta aí, acho que talvez você já tenha usado aqueles copinhos bonitos de molho de tomate. Ah, tão bonitinho. Ah, vou usar ele, né? Então muitas vezes eu já fiz. Copos de requeijão também, um requeijão gostoso e tal, ou geleia, você utiliza os copos. Aí você às vezes até tem um armário bonito, uma casa, uma cozinha bem bonita, decorada com esses copos. Daí quando você olha naquele copo lá, lembra o quê? Vai te lembrar a escassez, porque se você tem uma geladeira bonita e você abre ela, tem garrafa de refrigerante como cheia de água. Gente, o que eu tô falando aqui não é errado, não é proibido, não é uma regra, mas se você quer ter abundância, você quer ver coisas bonitas. Então, quanto mais você vê coisas bonitas, o que vai acontecer? Mais vai atrair coisas bonitas, certo? Aos poucos você vai mudando. Você abre a tua geladeira, você vê lá um pote de requeijão com o resto de algum alimento ou de um suco. Você também pode ver copos de iogurte. Eu já fiz várias vezes aqueles transparentes, e come aquele iogurte gostoso e tal, e você coloca a comida dentro e guarda na geladeira. Os potes de sorvete, com o tempo, ai, eu usava muito, aí eu fui mudando. Os potes de sorvete, tomava sorvete bonitinho, aí você colocava comida dentro do pote e guardava na geladeira. Então isso, gente, não é errado, né? Muito tempo eu fiz isso, mas ela vai continuar, a gente vai continuar vibrando naquela frequência de escassez. Tua geladeira bonita e tem lá poça de sorvete, uma comida saborosa que você fez, gostosa, você vai armazenar num pote de sorvete. Eu sei que os potes são bonitos, os copinhos são bonitos, muitos utensílios de plástico são bonitos, mas aqueles utensílios vão ser usados para fazer outra coisa, transformados em outras coisas, que às vezes a gente fica com dó de jogar, né? Ah, porque é bonito esse copinho colorido, mas é de plástico. É bonito esse talher, mas é de plástico. Mas é interessante, gente, o que você vê, o que você vai atrair. Então, esses são os objetos e esses são os arquétipos, que deve ter outros, né? Com certeza tem outros, tem muitas outras coisas que você pode ter na sua casa e muitos outros hábitos que você pode fazer na sua casa que não são bons, que vai atrair escassez, certo? Então, essa é a minha dica de hoje, a minha sugestão. E esse vídeo é bem curto, só que para você poder entender, para que se você quer vibrar na riqueza, na abundância, na prosperidade, se você quer atrair mais coisas boas, o que você tem que fazer? Você tem que ver coisas boas, falar coisas boas, ouvir coisas boas, sentir coisas boas, certo? Então, olha, eu tenho certeza que se você mudar, começar aos poucos a mudar, tira os potes de sorvete, depois muda os copos, muda os talheres. Com o tempo você vai ver, você vai ter mais prosperidade, mais abundância, certo? A tua energia vai mudar. Experimenta fazer e comenta aqui embaixo se você já tem esses objetos, se você trocou, se você tem costume de ter esses objetos em casa, e para me saber o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram, se vocês já sabiam, né, sobre isso. Pode parecer bobagem, mas tudo influencia, tudo que eu vejo, tudo que eu falo, tudo que eu sinto, certo? Então, se eu só tô vendo coisas boas, abro minha geladeira, coisas bonitas, pratos bonitos, né? A comida saborosa, até a comida fica mais bonita se você e mais saborosa se você colocar num utensílio, numa vasilha bonita, de vidro, certo? Perceba as coisas que você tem na sua casa e procura fazer essa prática, mudar esses hábitos para você ver esses objetos. Muda esses arquétipos para você ver como que a sua vida vai se tornar um pouco melhor, mais abundante. Então, o que eu vejo é o que eu atraio. Se eu só estou vendo coisas boas,
mais coisas boas vão vir. Se eu só vejo coisas de baixa qualidade, eu vou vibrar na frequência baixa, na frequência da escassez, certo? Às vezes eu abro minha geladeira, nossa, só tem, eu olho um pote lá, mas lembro do sorvete e o pote tá cheio de comida, né? E isso nada que eu falei aqui é errado. Então as pessoas mudam se quiser. Então se elas quiserem continuar naquela frequência, vão continuar atraindo mais do mesmo. Então se você não quer mais atrair mais essas coisas que você tem no seu dia a dia, mude esses objetos, mude esses arquétipos, troque por outros, certo? Então eu já fiz essa experiência, eu sei que realmente ela nos traz mais abundância, faz com que a gente vibre na frequência boa, na frequência da abundância, da prosperidade, na frequência da riqueza, certo? Então, mais do mesmo eu vou atrair. Então, se você gostou desse vídeo, você possa compartilhar com alguém, você comenta aqui embaixo se você acha uma loucura, se você acha uma besteira, tá bem importante, tá bom? Então aguardo vocês nos próximos vídeos, que eu vou falar sobre alguns hábitos que a gente faz também no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, mas eles atraem também a escassez, certo? Então aos poucos nós vamos melhorando, vamos vibrando na frequência certa, na frequência que a gente quer, ou na frequência que nós queremos. Se eu quero mais dinheiro, mais riqueza, eu tenho que mudar o que eu vejo, certo? Então, agradeço. Eu não deixei a afirmação, mas eu vou deixar escrito aqui, tá bom? Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Gratidão, gratidão, gratidão. Até mais.